Vamos abrir mais um Evangelho. Vamos falar sobre a presença de Deus na nossa vida. Vamos com o Salmo 23. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, para que outras pessoas também vejam o Evangelho, né? Escreve, não paga nada, perfeito? Casa José de Arimateia, estamos no Google, no Facebook e no YouTube, o qual está essa palestra. Se alguém quiser a consulta, lá está o e-mail. Não temos formulários. É centroapometria@gmail.com. Salmo 23. O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temereis mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, filhos do Senhor, agora e na hora de nossa passagem, que assim seja, graças a Deus. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Ajuda a compartilhar e dá um joinha no canal. E escreve no canal, ok? Prece de Caritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, onde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao ocupado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vós não conhecem, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor, como Moisés sobre a montanha, nós os esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa infinita misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Amém. Que assim seja, graças a Deus. Vamos fazer a oração de São Francisco de Assis. Tá bom? Ajuda a compartilhar e dá um joinha no canal, inscreve no canal. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. E onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado.
e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, que assim seja. Graças a Deus, graças a Deus. Um pouquinho d'água. Então vamos falar sobre o texto, né? À medida que eu vou lendo, eu vou falando alguma coisa para vocês. É uma pergunta a si mesmo. Porque muitas coisas não acontecem, né? A falta de fé. Provas da existência de Deus. É complicado, viu? Livro dos Espíritos. Eu comecei a ver, aí a mentora falou assim, pode fechar que nós vamos escrever aí. Certo? Sheila não é a mesma do Francisco Cândido Xavier, não tem nada a ver. Causas sobre os efeitos, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado com as nossas ações. Não vemos, mas a sociedade, desde o nascimento do ser, foi implantado o chip, estou falando mental, nos homens, nos espíritos, que existe um ser supremo, o que não pode se fazer o mal e sim demonstrar ao próximo carinho e respeito. É a sociedade, perfeito? Uma pergunta: se Deus existe, por que guerras, a fome, doenças, enfim? Deus quer isto que realmente aconteça? A sociedade racional responde que não, mas boa parte não acredita na existência de Deus e nem sabe a sua forma física. Muitos acham que Deus é Jesus. Eu já fui em igrejas que confundem tudo, né? Que são os mesmos seres do universo. Muitos questionamentos. Será que Deus e as igrejas, independente das denominações, que há um Deus dentro de seu peito? Vamos traduzir e explicar. Independente das denominações, você tem um Deus dentro do seu coraçãozinho. Então, toma cuidado com as suas ações. É isso. É uma pergunta. Como que está o seu Deus em relação ao Deus universal? Vamos lá. Pensou para analisar a razão de que tudo estava pronto, terra, ar, água e o fogo. Mas aqui estamos, outra pergunta. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Sem resposta, né? Simplesmente não sabemos a resposta, porque estamos aqui. Por que estamos aqui, né? Complicado. Por que choramos quando saímos do ventre da mãe? Choramos, porque não queríamos estar novamente, passar por todo esse processo? É uma pergunta. Vamos continuar. Através de inúmeros relatos na história sobre a missão do espírito sobre uma matéria, do aprendizado e da evolução. Tristezas e
estamos perdidos. Isso é em relação ao nascimento, né? Se soubéssemos que a gente ia passar por tudo isso, jamais voltaríamos nessa terceira dimensão. Em tese, chegamos neste mundão aqui, nessa 3D, e foi nos oferecido o todo. Mas o resto é a obra do homem, movimentos bons ou ruins. Certo? Deus criou o mundo e o nosso Deus dentro do nosso coração, mas está muito negativo o universo. Guerra, interesses, pessoas que estão morando em palacetes e olha lá de cima, lá o pequeno ali, morrendo de fome, não tem nem o que comer, e nem vestir, e nem a higiene. Difícil, né? Depende da sua perspectiva e a vida, né? É interessante pensar e refletir sobre a vida, porque muitos têm e poucos não, e poucos têm muito, e o muito não tem nada. Está na fome aí, nessa virada de ano aí, não vai ser muito bom, né? Se fazem festa, se bebe, se come. Eu entendo que todas essas de angariar fundos, a Criança Esperança e tem eu sempre esqueço lá do que era o falecido lá. Deveria ser no final do ano. Quem sabe o coração assim seja amoleça mais e faça uma arrecadação. Temos a Unicef, pessoal. Quem puder faz a doação no Unicef. No Unicef não é só lá em outros países, temos no Brasil também. Perfeito? Bom, aprofundo esta palestra. Deus existe? Provem. E o outro lado, o contrário. Deus é amor? Deus tem o outro lado, pode ser ruim? Castigar? Deus não castiga ninguém. O maior, mas você tem o seu Deus aí, então cuidado com a ação e a reação e a lei do retorno. Refletimos das ações, foi oferecido pelo universo o livre-arbítrio, o sentimento íntimo da existência de uma energia soberana, que é Deus. A evolução não independente das relações entre os espíritos encarnados, e sim da integralização do homem no mundo. Verifique as ações que realiza, ok? Seu espírito faz o mal, acha que vai continuar na maldade? Ok? E esse Deus aí, né? Qual o lado desse Deus que te carrega? Inventaram o Satanás, que sabe que suas atividades seja... Então, fala muito de Satanás, o outro lado é uma figura aí, mas Satanás é as ações, esse Deus teu que tem no coração que age da maldade, ok, né? E aí é através do que? Dessa figura. O invejoso, o linguarudo, o fofoqueiro, o manipulador, a falta de caráter e as manipulações de energias negativas para se dar bem. Então, olhe aí seu Deus. Que Deus é esse? Ah, Deus vai me ajudar. Esse Deus das manipulações. Deus do universo é outro. Pergunto,
O Deus da justiça do homem é diferente do Deus universal? Então, respondam vocês. Ser inteligente é ter bom senso, respeitar a opinião de outrem, né, dos outros, olhar o caso com sabedoria, então cuidado com a indulgência. Fala muito em indulgência, então vou explicar. Muita gente não sabe o que é isso. É perdoar, ressignificar, tolerar, ser bondoso. No olhar a ferida do outro, provavelmente a sua poderá ser até maior. Não apontar. É difícil, né? Que difícil. Espíritos que não realizam a dita reforma íntima, não fazem a lição de casa, realiza esta. Então, indulgência. Aí eu coloquei uma reticência. O que acontece no âmago da questão, olho por olho, dente por dente, pois a energia do planeta encontra-se densa. Então, está Deus, que muitos as têm no coração. Matam-se, guerra. Antigamente tinha as guerras que falavam que matavam em nome de Deus. Mas era o Deus que tinha no coração, da cobiça. Deus nunca nos quis isso para nós. E parece que as coisas continuam por interesses, né, de soberania. É complicado. Então, vou repetir aqui, né, para não ficar deslocado o assunto. Pois a energia do planeta encontra-se densa. Então, Deus, muitos as têm no coração, os quais adoram. Muitos deuses que vocês têm no coração, falando em regra geral, não estou apontando para ninguém, jamais eu faria isso, né? Que nós estamos em plena evolução, adoram subornar as guerras e os absurdos. Então, olhar o seu Deus, onde se vê na casa primeira uma inteligência suprema, que é Deus maior, sua ambição, orgulho, egoísmo, se vê a evolução do teu Deus, pobre ser. O cuidado que um simples sopro de suas mãos, o universo poderá batê-lo, Deus poderá batê-lo, sem negociação. Sobre a divindade do teu Deus, é boa ou horrorosa? Reflitam. Compreenda que o Espírito é infinito em relação à natureza íntima do universo, mas muitos ainda estão em estudos para demonstrar e compreender os mistérios da existência de Deus e da humanidade. Os incrédulos. Segundo o livro dos Espíritos, relata que as faculdades do homem não lhe permite compreender sobre a natureza íntima de Deus. Então aqui digo, Deus está lado a lado com as suas ações. Sim ou não?
Vocês que estão aí do outro lado, que tem que, né? Cadê o mistério da divindade? Respondamos em nós pensar. Digamos que o Espírito no abismo e na escuridão procurará no seu eu, o Deus, em desespero, porque estás naquela situação de sombra e ainda obscura de negatividade. Lembrar-se-ia que Deus não é uma criatura. O teu Deus está relacionado à sua moral e o teu caráter, seu pensamento, suas ideias. Então, a razão impera. Ajuda a compartilhar e dá um joinha no canal, tá bom, pessoal? Escreve lá, importante. Dentro de toda expectativa do universo, Deus, quanto ao seu Deus que tens no vosso coração, pergunte-se, és negativo ou positivo? Concebemos a imaginação que Deus é eterno, sem loucura de muitos, ninguém viu, mas teu subconsciente responde sobre as suas perguntas, inclusive loucuras. Ora, Deus é eterno? Por enquanto que você exista aqui neste plano 3D, explico como ele surgiu ao espírito e à eternidade. É óbvio que Deus é imaterial, tudo está sujeito às mudanças sob a lei universal. Nada é estável, tudo é transmutado. Em outras encarnações, mesmo desta, existem vários deuses. Entenderam? Tem pessoas que eu já fui em lugares que não acreditam em Deus. Eles têm outros deuses, perfeito? Cada um sabe o entendimento. Mas existe um lá em cima, que é o universo. Ninguém ouviu, não tem cheiro, não tem cor, não tem nada. É as suas ações. Ok? Vamos lá. Então lá, existem vários deuses, não havia unidade de vistas, nem unidade do poder no ordenamento único do universo. Concluo, observe-se das atitudes, o Deus vosso deverá ser soberanamente justo e bom. As leis do universo, leis divinas, então nada de duvidar da justiça. Elas existem mesmo que teu Deus, o manipule. Já fiquemos expostos quanto a isto, à existência de um Deus maior que te julgará que é a lei do retorno. Então, pessoal, é aí, quem não entendeu, volta e escuta novamente, né? O Evangelho ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É interessante, né? Sobre Deus, já participei de várias seitas, denominações, até casas de candomblé, que lá é algumas que cada um trabalha de um jeito, né? Inúmeras, que nem Pai Nosso, nem Ave Maria faz. Então, cada qual sabe o que está manipulando, o que está fazendo.
Vamos lá. Vamos continuar. Mais um texto. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. Estamos em 25 minutos, então dá para fazer este ou outro aqui. Evangelho segundo o Espiritismo. Lá era o livro dos Espíritos. Tá ok, pessoal? Vou mostrar para vocês. Né? Eu leio e ela fala assim, bom, agora tem a nossa interpretação. Porque tudo era muito bonitinho, tudo era muito lindo na época de Allan Kardec, mas estamos a frequência e a vibração energética está muito ruim, muito ruim. Evangelho segundo o Espiritismo, amem os seus inimigos, os inimigos desencarnados e os encarnados. Em Allan Kardec vivenciava e é óbvio, né? Ele vivenciava, mas ele tinha que estar lá em cima da Bíblia, né? Embora todos, né, sabemos que naquele tempo, conforme escritos deixados em movimentos, havia muitas está falando sobre escritos, situações que foram deixadas pelos escritos, nem tudo ali, pelo que eu já li, tem muitas coisas que não é a realidade, pessoal. Porque foram tudo distorcido de 1800 e XX para cá, foi muitas interpretações. Então a gente tem que tomar cuidado aí e botar os dois pés no chão. Em relação a todos esses 5, né? São os livros, são 5 livros, se eu não me engano. Então, tem que abrir e fazer com que os assistidos debatam e falam e reflitam sobre a situação agora, o que era, né, para fazer um parâmetro. O que era bom lá, agora não é mais. Perfeito? Vamos continuar. Então, foi deixado esses escritos, né? Manuscritos. Haviam muitas guerras entre os povos também. 1800 e pouco, aí depois teve guerra de 1900 xxx. Então, vem essa coisa toda aí. E continua as guerras. Como que está o plano espiritual? Denso, não tem entendimento, ok? E a gente tem que tomar cuidado com a administração do nosso país, porque o homem vai entrar lá, eu estou lendo algumas coisas, vai pegar forte para nós. Infelizmente. Existia, como nos tempos atuais, a negligência sobre a indulgência. Foi falado no texto anterior, no Livro dos Espíritos, cujo a tolerância, o perdão, estão deixando de existir. Continuando, nesta sistemática cai por terra toda a reforma íntima. Medem-se as forças e quem pode mais chora menos. Não espere que o outro lado da moeda vá pedir perdão das atrocidades realizadas. Vou falar um pouquinho sobre a guerra. Aí falou de não vou citar nome, que ele morava num palacete e o povo estava passando fome. E fora a matança lá, né? Por um interesse, vamos repetir do outro texto, do Deus dele. O Deus lá não tem nada a ver com o Deus dele, né? Cadê a indulgência? Esqueça. Lembro, não se pode ser
indulgente aos espíritos que satisfazem-se com os nossos problemas e situação. Os mesmos vibram com o ar de conseguir, né, vitoriosos, que mesmo descabidas. O Evangelho fala da maldade que não é permanente quando, né, existam tantas besteiras. Estamos falando no universo aí, né? Sem críticas, sem nada. Quanta besteira, né? Espiritualmente, espíritos encarnados e desencarnados satisfazem-se em criar situações para prejudicar o outro espírito, o outro ser. Aqui estou atualizando o pensamento do Evangelho segundo o Espiritismo. Ai, tudo florindo, lindo, maravilhoso. Não acrediteis em todos os espíritos, nem espíritas, principalmente porque tem muito engodo e muito anímico. Tá bom, pessoal? Cuidado. Pois o mal existe sim. Em uma frase, a maldade não é permanente. Quanta bobagem e besteira verbalizada. Allan Kardec poderia descrever na época, ok? O engodo até que o desencarne e as leve impregnando no espírito. Bom, vocês acham que nós, espírito, em cima desta matéria, a gente vai lindo e maravilhoso, foi ao lado de Deus, que Jesus Cristo é o gerente supremo. Nós vamos impregnado de todas as maldades que a gente faz. Porque as bondades nem são avaliadas, são as maldades, entendeu? As manipulações, ok? Todos os espíritos possuem o livre-arbítrio. Se fala muito do livre-arbítrio, mas complicado, né? Mas esquecem de fazer a lição de casa, deixar que as situações não boas, ok? Saiam do controle. Não é bom para a evolução, mas segundo o Evangelho, segundo o Espiritismo, é um minuto de amor, o resto de ódio. Porque é verdade. Se fala muito de bondade aqui, bondade ali, opa, vamos parar com isso. O homem mau reconhecerá um dia seus erros e tornará bom. Quando? Nós estamos em processo de evolução. Triste. Agora está lá a China, né, 3 pontinhos, sobre um ser encarnado, né? Tem que tomar muito cuidado por causa do poder, é o poder acima de tudo, ok? Isto é utopia. O que a sociedade espera, mas as regras estão aí e vivemos no transcorrer dela. A morte não levará o espírito das besteiras que fez quando encarnado. Com certeza, todos pagaremos, cada centil das proezas. Diz, ele morre e desencarnou. Será? Estão falando sobre, né? Vai um santinho, um anjinho, fez tanta maldade? Eu duvido muito.
muitos encarnados não realizam a lição de casa. Criamos motivos a que merecemos, né? Que dá pena. Somos um coitadinho. Lembra-se que se caímos e acreditamos o que não foi, né, bom, o melhor é sairmos desta situação e seguirmos em frente. Vou dar uma parada, mas vou continuar, explicar. Ontem uma pessoa, fazia muito tempo que eu não falava com essa pessoa, achei até meio estranho, que a gente não fala nome, mas tinha várias com ela. Perguntou umas coisas, eu sei que ele falava comigo e olhava para os outros. Olha só qual o motivo, qual é a finalidade. A gente tem que calar-se em silêncio. Então, é o combustível da maldade, é esse infeliz telefone. Quando vem as entidades, ela fala, desligue os aparelhos, porque vai ser manipulada a energia. Então, quem é mais rápido é o espírito ou o telefone? É a língua da pessoa, do espírito, porque em segundos ele arrebenta a vida do outro por satisfação, por vibração ruim. Então nunca faça estas coisas, porque a lei do retorno existe. Perfeito? E eu rezo por esses espíritos que precisa de uma movimentação, de um saber melhor do que é o mundo espiritual, ok? Perfeito? Vamos continuar. Então vamos seguir em frente, independente dessas coisas. Então, muito cuidado que vocês falam no telefone, ok? Então, nada de raiva, ódio e vingança. O foco é ter objetivo para produzir efeitos dignos e salutares para o nosso desenvolvimento espiritual. Perfeito? Sobre o ódio e a raiva, o que alimenta é perceber que todos os encarnados evoluem e ciclos fecham e abrem, e nada será mais o mesmo, felizmente. Fala-se muito sobre o perdoar e amar os seus inimigos, que é o título. Mas como? Se me fez tão mal, então abstenha-se. Se ocorre a perversidade, como o espírito tem a capacidade de que isso ocorra, o perdão? É um pouco daquilo que eu falo dos livros espíritas, né? Isso não acontece. Em muitas casas espíritas, a pessoa sai na esquina já está arrebentando o outro, né? Não é só nas casas espíritas. Catolicismo, igrejas católicas, evangélicas, assim, né? Perfeito? Espíritos perversos sempre serão perversos. Nas máximas de Jesus Cristo, perfeito? Nos ensinam a orar e vigiar, pois eles estarão prontos para te derrubar ao menor descontrole vibracional. São dissimulados e vivem na sombra. Outra coisa. É uma casa de apometria onde não tem denominação, religião. A gente recebe todos aqui. Perfeito? Só que agora a gente, como está essa situação, final de ano, a gente vê realmente, aqui não para.
que é um pronto-socorro espiritual. Vou contar uma história para vocês. Eu congregava numa igreja X, lá em Santo Amaro. Não tinha nem o que comer. Até um amigo falou assim, puxa vida, né? Bom, estou congregando lá. O último 10 reais que eu tinha até, tinha nem dinheiro para condução, ia lá para Santo Amaro. Eu coloquei o dinheiro dentro da Bíblia, um sacrilégio. Aí eu olhei para cima e o cara, na época acho que eu já tinha essa coisa da mediunidade. Aí ele falou, por isso que esse FDP está nessa situação. Ele é um miserável. É o único 10 reais que eu tinha no bolso. Triste isso. É penoso. Então, não estamos falando, a gente é em regra geral. Evangélico, católico, espíritas ou qualquer seitas aí, a gente tem que ficar um pouquinho mais atento para ver se não está sendo enrolado. Ok? Ou as pessoas, os dirigentes têm que tomar cuidado também para não serem manipulados, que existe também isso aí. Principalmente os sacerdotes, né? O pessoal da parte espiritual, principalmente da Umbanda, do Candomblé, porque muitos vêm para conquistarem e terem as facilidades, certo? E você acaba trazendo o karma da pessoa. Vamos continuar. Está quase terminando. Ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal. É um texto bom, né? Interessante. Só estou completando um outro. Allan Kardec realizava as sessões espirituais, mas constantemente era atacado por espíritos encarnados, principalmente o clero, já que o desencarnado ele doutrinava que era muito mais fácil. Se não querem evoluir, o que seja feito, a sua vontade, que era o obsessor. Né? Mas os encarnados vivem está falando de utilizar, né, as suas astúcias em seus objetivos na conquista, né, e de enaltecer o seu ego, infelizmente. Mais um adendo. O homem lá se machucou, caiu. É assim, não tem, aquilo já foi falado, não tem isso, é muita energia negativa que está ali no Palácio do Governo. E o nosso governador foi colocado numa redoma de ouro 2025 para 2026, porque ele vai ser muito atacado, ok? Muito atacado. As pessoas não gostam dele, mas na época nem de Jesus, nós espíritos estávamos lá e ajudamos a crucificar. Ah, eu não? Ah, tá bom. E aí ele foi crucificado. Perfeito? E a gente reza para o restabelecimento do homem lá, que comanda a nação, que tudo seja feito na melhor paz, porque o povo aqui do Brasil está triste, em pleno sofrimento. O mundo invisível se faz nos pensamentos cujo é manifestada as volências subjugadas pelo obsessor caiam à vibração, como dito anteriormente, e eles
vão deliciar com as suas atrocidades. Envolve-se e transforma sua vida em um caos. Se unem, certo? Desprovidos de luz. Muitos não aceitam a resignação e continuam em seu intento. Pode ser de vidas passadas. Pois é. Demandas espirituais. Então, analise vocês o que está acontecendo conosco. Está refletindo muito. As cargas tributárias vão aumentar excessivamente. Já é grande e numerosa, mas não faz a lição de casa corretamente. E quem paga é o que estão aqui abaixo. E abaixo águas rolarão. Ok? Ou uma pergunta: quem escreveu a Bíblia e quem os traduziu? Inclusive os livros de Allan Kardec, fiquemos mais atentos, porque tudo mudou. Se for fazer pelo livro de Allan Kardec, tudo cordeirinho. E não é bem assim que acontece. É muita flor num vasto jardim, mas este jardim possui uma pequena parte do seu jardim. Cadê o Deus como o outro lado do livro dos Espíritos? Então, repense seus atos. O Evangelho, segundo o Espiritismo, citado em momentos escritos da Bíblia, notaram. Mas se Allan Kardec o não fizesse as citações da Bíblia, as situações seriam diferentes, já que o Espiritismo não é muito presente na época. Então ele foi obrigado, mas se ele tivesse o apoio mesmo da população, não só da França, em outros países, perfeito? O Espiritismo seria uma religião. Gente, não é religião. Enfim, isso é doutrina e manipulação de energia. E vão parar que a minha religião. Se conversa. Ok? Joia? Um minuto de amor, o resto de ódio. Eu não posso fazer nada. Mas é simples. Inúmeras casas que eu já passei. 3 pontinhos. Já que o Espiritismo não muito presente na época, reconhecimento desprovidos das certezas, não teve sustentação do povo. Olha, tudo é lindo e maravilhoso, mas tudo é contestável. Tá? A internet e os meios de comunicação. Diz que o Elon Musk lá diz que está falando que vai ter um concorrente, não sei do que, do YouTube, sei lá. A gente escuta cada coisa e quem tem dinheiro faz tudo, né? É assim que funciona, é o poder pelo poder. Então, vamos continuar. Então, ofensa por ofensa, ok? Injúrias por injúrias, não resistem alguém que queira o que está fazendo. Então, se a outra faz, né? O outro também faz. Então é assim, né? Parece que se espelham na maldade, né? Eu tenho um exemplo aí que eu fiz isso aí, deu certo. Então vamos fazer também para
arrebentar com o outro lado, mesmo sabendo que não poderia. Então, duvidemos sobre a questão, as questões, perfeito? Do Evangelho segundo o Espiritismo, né? O coitado e o orgulhoso estás nas máximas e parecerá até covardia, pois compromete-se consigo mesmo. Muitos vivem de maquiagem em diversas fases e querem vingar-se. Não importa as consequências, o que já está envolvido. Ora, saibamos que é o instinto de conservação, que é a lei da natureza. Saibas que não deve-se oferecer a benevolência, o pescoço ao assassino. Entretanto, Jesus Cristo não proibiu, inclusive, a defesa, mas condena o ser vingativo. Não dê a outra face, a lei da injustiça. Ser bom é não ser tido como ridículo. Tá bom, pessoal? Vamos fechar com o Pai Nosso, ajuda a compartilhar, dá um joinha no canal, se inscreve no canal também, perfeito? Não paramos, mas não tem telefone, estão tocando o telefone e eu não atendo. Está lá no Google, centroapometria@gmail.com, ok? E ali você vai fazer um relato, é tudo confidencial, eu tenho os colaboradores aqui na casa, e é discutido, e aí por e-mail vai ser devolvido, aí sim vai ser aberto o WhatsApp, e a gente vai conversar a respeito da sua apometria. Cuidado com as facilidades. A apometria não é facilidade. Você tem que fazer a sua parte também. Se você não fizer a sua parte, nada acontece. Perfeito? Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai, Senhor, do mal. Amém. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe a todos vocês. Que assim seja.